bom ter você novamente nesse canal para meditarmos o Salmo número 78. Ele é um dos salmos mais longos do livro dos Salmos. Podemos dizer que não é uma oração, e sim um ensinamento através da história. Ele narra a história de Israel desde o Egito até o estabelecimento do reino sob o governo do rei Davi. O salmista ele vai recordando, relatando a história passada com o propósito de fazer entender que a nação israelita precisa ser fiel a Deus no presente e também lá no futuro. E o estudo da história é uma das melhores maneiras de aprendermos para ensinarmos nossos filhos como devemos proceder, tanto na vivência, na sociedade, como nos assuntos espirituais. Sabemos que uma grande porcentagem da Bíblia registrou uma história de interação de homens e mulheres com Deus. E com isso, aprendemos com a palavra de Deus as boas lições daqueles que foram obedientes e também as condutas que nós devemos evitar, pois a palavra nos fala muito sobre as ações daqueles também que foram rebeldes, que não aceitaram o ensinamento divino. Então, podemos dizer com certeza que o Salmo 78 é um salmo didático, de autoria do salmista Asaf, que utilizou a história de Israel, registrada lá há mais de 400 anos, tudo isso para ensinar futuras gerações como deveria agir diante de Deus. Então, com certeza, o propósito de Asaf com esse salmo foi ensinar como deveriam agir as futuras gerações. E ao lermos os 72 versos, vamos aprender por completo o que nossos pais nos contaram. E assim termos também a consciência de nosso dever, da nossa obrigação em contarmos aos nossos filhos. E após essa meditação dos 72 versos, falaremos então com segurança para a geração vindoura do poder de Deus e das maravilhas que Ele fez. No Novo Testamento, em Efésios 6,4, também está escrito assim: "E vós, pais, não vos provoquei vossos filhos na ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." Veja só, o cumprimento do Salmo 79, muitos anos depois, já na Boa Nova. Mas então, como ensinar as futuras gerações mesmo? Asaf, ele nos dá a resposta nesse salmo, ou seja, devemos explicar através da palavra de Deus a fidelidade e a justiça de Deus para com seu povo. Devemos mostrar para eles o contraste com a negligência e a rebeldia dos homens. Então, eu os convido a ler com tempo e com atenção todos os 72 versos históricos. Vamos observar juntos agora alguns pontos importantes desse salmo que Asaf inclui para o povo de Israel. Primeiro, veremos que as obras de Deus são justas e maravilhosas. Ele demonstra o poder das suas maravilhas. Isso está no verso 4. Já no verso 5, ele revelou uma lei para guiar o seu povo. Então, apesar da rebeldia de Israel, Deus fez grandes obras para salvar, proteger e cuidar do seu povo. Esses fatos veremos ao longo do Salmo. Veremos através do Salmo como o povo de Israel foi rebelde. A lição que a história nos dá inicia com a rebeldia de Efraim. Isso está nos versos 9 a 11. E depois ele volta a falar do mesmo assunto lá nos últimos versos, de 67 ao 68, quando a nação de Israel se dividiu, fato que ocorreu 40 anos depois da morte do rei Davi. Segundo relatos de estudiosos, é possível que Asaf, que viveu após de Davi, ainda estivesse vivo para comentar sobre a rebeldia de Efraim, ou que o salmo atribuído a ele foi escrito por seus descendentes, não por ele próprio. É possível também que Asaf tenha revelado profecias sobre eventos que aconteceriam depois da sua morte. Então Asaf demonstrou, através desse salmo, a rebeldia de Israel por meio de um resumo da história, começando com os sinais que Deus operou no Egito,
Os filhos de Israel, eles tinham motivos para crer e servir ao Senhor. Mas durante o tempo do deserto, reclamaram e desrespeitaram o Senhor que cuidava deles. Não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Isso está lá escrito nos versos 22. E no verso 32 diz assim: continuar a pecar e não creram nas suas maravilhas. No verso 37 ele relata assim: porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. E no verso 40 ele diz: quantas vezes rebelaram contra ele no deserto e na solidão os provocaram. E lá nos versos 54 e 55 diz: mesmo depois de Deus entregar ao povo a terra prometida, mostraram a mesma infidelidade. E no 56 fala assim: ainda assim tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram, não lhe guardaram seus testemunhos. E no 58 vai dizer que praticavam a idolatria. E nos versos de 59 a 64 diz que a rejeição a Deus trouxe castigo severo. 65 ao 66 diz que a ira de Deus não foi permanente, pois livrou o povo dos seus inimigos. E nos versos finais, de 68 ao 72, diz que Deus estabeleceu a sede da religião nacional e a dinastia da família de Davi construiu o templo. E Davi foi o modelo de pastor que reinou com integridade sobre o povo de Israel, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Enfim, veremos que esse salmo é apenas uma pequena mostra do valor da história bíblica. Quando estudamos os relatos de obediência e rebeldia, devemos aprender lições importantes para nosso serviço a Deus, pois são mensagens que devem ser comunicada às gerações futuras. Até o próximo salmo, se Deus nos permitir. Espero que vocês possam ler e meditar o salmo inteiro. Fiquem na paz e na bênção divina. Se você gostou, comente, compartilhe e deixe abaixo o seu like.